Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos falar sobre essa semana. Eu sou a Mahatash Tata, astróloga, taróloga, terapeuta, criadora aqui deste canal. E é uma semaninha que eu já fiz o vídeo falando sobre esse eclipse, né, da lua nova, do eclipse solar que a gente vai ter em Libra. Tem um vídeo aqui só falando disso, bem intenso inclusive. Onde, acho que eu fiz 1 ou 2 semanas atrás, não me lembro mais, onde eu falei que seria intenso, seria complicado essa semana. No vídeo da semana eu falei que seria uma semana que a gente precisaria de centramento, de trabalhar as emoções para não acontecer coisas ruins. E, bom, eu me retirei, fui facilitar um retiro, estava 3 dias isolada, mergulhando lá, foi muito legal e volto para a vida real. E a primeira notícia é que está tendo um monte de coisas ruins aí acontecendo, né? Guerra e tal. E aí eu falei, eita, olha o eclipse, né? Também. E as pessoas que não estão... Enfim, não é um julgamento, é uma constatação, uma observação, onde a gente tem os nodos Libra e Áries sendo remexidos, né? De ontem para hoje a gente está com Plutão em quadratura com Marte, né? Então Plutão em quadratura com Marte, a gente tem Quirón em Áries, né? O ferimento do masculino, todas as dores vindo à tona. E a gente tem Marte fazendo oposição fazendo conjunção ao nó do sul, em oposição ao nó do norte também, né? E a entrada de Vênus no signo de Virgem conectada a Lilith. Então, tudo isso e uma lua minguante em Leão, onde a gente precisa centrar, onde a gente precisa olhar para esse sol em Libra, onde a gente precisa privar por este equilíbrio. E quando a gente não priva por este equilíbrio, por essa paz interior, a gente faz o quê? Né? A gente vai direto para um caminho de confronto mesmo, porque a gente entra nos espelhos, a gente entra nas dores. Muita coisa ancestral também tá vindo à tona com esse Saturno retrogradando em Peixes há um tempo. A gente está desde 2020, né, com a pandemia. Então essas coisas muito catastróficas e do coletivo, quando vem à tona, é muita limpeza e muita questão karma coletivo, que a gente pode, né, dizer assim. São colheitas que essa geração precisa colher porque tá já estourando, não tem o que fazer com a energia, então a energia pipoca para quem se responsabilizou a limpar, a estar ali, porque é coisas ancestrais que a gente precisa dar conta, né? Toda a energia criada, tudo que foi feito aqui tem que ser resolvido aqui. Então não dá para simplesmente, né? Joga para debaixo do tapete, não existe isso, né? Não tem nenhuma energia, nenhuma situação, nenhum fio energético que pode ficar embolado. Tudo precisa ficar desembolado, digamos assim, né? E quando a gente falou, né, do vídeo do eclipse, que eu sinto muito fortemente que nesse eclipse vai ser plantada a semente da nova era. E aí algumas falam, como vai ser plantado nessa energia de conflito, né, as pessoas mal, mas é assim, porque quando planta uma semente de nova era, começa a ter uma grande limpeza, de fato, e uma grande mudança. Quem não está preparado para a grande mudança, para abertura, para o perdão, para abrir mão, para deixar, para perceber o espaço do outro, né? Gente, não sei, mas tem algumas coisas, são milênios de anos que estão acontecendo, que deixa aquilo ser aquilo, né? O que me incomoda isso ser desse jeito? Por que... Então, tá na hora de desembolar, né? Tá na hora de desembolar, tá na hora da gente trabalhar esse Libra, trabalhar essa conexão com Vênus. Por quê? Vênus rege Libra. E ela tá em Virgem, então é o momento da gente realmente separar o nosso lixo emocional, separar olhar para as nossas mazelas, para as nossas doenças e buscar a cura. Quando ela está conjunta a Lilith no grau 0 de Virgem, e Mercúrio em Libra, e esse Mercúrio vai ser eclipsado, é porque está na hora da gente fazer melhores escolhas,
se responsabilizar pelas nossas escolhas. Está na hora da gente parar dos apontamentos e julgamentos com o outro e olhar para o nosso coração. Olhar para o nosso ego, para o nosso umbiguinho e perceber onde que a gente precisa fazer uma grande faxina emocional, mental, principalmente, porque a gente pensa muita bobagem, muita meleca, e a gente tem um segundo cérebro, que é o intestino, que ele tem que jogar fora, ele tem que fazer essa limpeza. E virgem rege os intestinos. Então, se a sua cabeça está com cocô, você tem que colocar o cocô no intestino. Você tem que limpar isso aqui tem que estar limpo, claro. E é onde que a gente limpa isso? No coração. É no coração que a gente faz essa limpeza, não é aqui. Aqui não tem que ficar pensando. Solta, tem que liberar. Se dá vontade de chorar, chora. Se dá vontade de gritar, grita. Se dá vontade de esmurrar o travesseiro, esmurra o travesseiro. Não é esmurrar alguém. Ninguém tem nada a ver. No fim das contas, você somatizou. Mas alguém chutou meu pé, né? E doeu. Tá, ok. Converse. Não dá para conversar, passou, mas ainda dói o meu pé. Então você converse consigo mesmo e libere essa dor do seu pé, porque senão você vai ficar impregnada e armazenando energias que já não precisam te tomar desse jeito. Você precisa ter autocontrole sobre o que está acontecendo com você. E quando a gente fala do perdão, a gente fala de uma energia de inteligência, porque o perdão é um movimento de soltar, de liberar, de abrir espaço. Quando eu tô com alguma coisa que me ocupa, seja até positiva, às vezes uma coisa que já foi, aí eu fico naquele saudosismo, mas era tão bom, mas eu gostaria que retornasse. Não existe retorno. Quando eu falei da semente da nova era, energia de Urano sendo retomada, no sentido de grandes mudanças, mutações, é um movimento de novo, nova era. Então, tudo está sendo mexido. Todos os sistemas que o ser humano conhece estão sendo mexidos. Claro que isso não vai ser da noite para o dia, porque a gente não lida bem com... Todo mundo já percebeu que está acelerando, né? Acho que todo mundo já entendeu que colocaram o sebo nas canelas para a gente poder ir mais rápido. Só que nesse movimento de aceleração das partículas, a energia é mais vibrante, então mais evolução, mais rápido, e a gente está tendo que lidar com as nossas coisas mais rapidamente, né? E justamente às vezes por ser mais rápido, um lado, a gente às vezes precisa de um tempo para lidar com o outro lado. Então se você está trabalhando muito, se você está fazendo um monte de coisa, reflita, integre, veja as emoções, que a gente não consegue processar tudo tão rápido. E se você está processando as suas emoções, você vai então agora trabalhar, vai colocar essas energias em prática. Então, um movimento de reequilíbrio, Libra. Se você está muito num ponto, vá olhar outro ponto. Se você entende? Qualquer que seja o ponto. Se você está cuidando muito do seu espiritual, vai cuidar do seu físico. Se você está cuidando muito do seu físico, vai cuidar do espiritual mental. Se você há muito tempo não conversa, se você só faz, tá na hora de você então refletir, conversar e fazer uma coisa mais leve, lúdica, né? Então, qual que é o contraponto? Se você come muito amarelo, vai comer um pouco de verde, azul, vermelho, né? A gente precisa de experienciar coisas diferentes, né? Quando o Mercúrio está em Libra, ele fala para a gente olhar para o outro lado da balança. Se você é muito voltado para você e você só pensa em você mesmo, né? Em tudo que você quer, do jeito que você quer, então tá na hora de você pensar um pouco no outro. Ser um pouco generoso, compassivo, empático. Será que não está na hora de você olhar? E às vezes eu não estou falando nem de um outro tão longe, hein? Estou falando do outro, família, filho, pessoas próximas, pai, mãe. Será que você está olhando no olho e vendo o que aquela pessoa precisa? O que aquela pessoa tem para te dizer ou está te dizendo e você simplesmente não ouve, né? Então é isso, né? Essa semana vai falar muito sobre essas relações, sobre essa limpeza até das relações também, relações que cortam, porque Lilith está com Vênus e Lilith é facão, né, corte mesmo, ela não quer nem saber, ela mete a tesoura. E às vezes aqueles fios emocionais tóxicos que você precisa cortar e você não tem coragem de cortar, Lilith vai cortar por você, né? Alguma situação vem e pá. Então, às vezes, até a relação que era boa, mas que não tá mais te fazendo... Porque a gente precisa evoluir e ninguém pode ficar apegado com ninguém. Mas
o amor ele nos une por inteiro, o amor nos une. As experiências não precisam ser sempre com as mesmas pessoas. A gente precisa vivenciar outras coisas com pessoas diferentes às vezes, né? E tá tudo bem. Isso não quer dizer que não há amor, que não há conexão, que não há, né? O ser humano tem muitos apegos e isso é do ego. E a gente precisa vivenciar a alma, a gente precisa passar por um fio de conexão que o ego está a serviço da alma e não o contrário. A gente viveu muito as almas, a gente vê muitas almas subjugadas pelo ego. Então a gente precisa equilibrar isso daí para ter uma consciência do espírito e trazendo esse triângulo da trindade que temos dentro de nós, né? A gente tem muitas consciências, mas vamos simplificar um pouco. E, bom, eu não quero que fique muito cabeção, mas vocês entenderam. Busque o outro lado, busque complementar um pouco das coisas que te faltam. Busque conversar com pessoas diferentes, abrir a mente, né? A gente tem medo, é feio, é estranho, é esquisito. O Libra fala muito do amor, da beleza, da harmonia. Mas por que você só vê beleza em algumas coisas específicas? Por que você tem dificuldade de ver beleza naquilo que aparentemente você julga feio? Isso é um julgamento. O que é feio, o que é bonito, né? Vamos abrir os conceitos, vamos abrir a cabeça. Ah, minhas preferências. Ok, tem coisas que me deixam mais confortáveis, eu gosto mais do roxo. Tudo bem, mas vamos... E se a gente experienciar o azul? E se a gente experienciar o branco, né? Ah, é muito pálido, não gosto do marrom. Ah, marrom é esquisito. Tudo bem, né? Ah, eu não sei se eu gosto de comer isso. Vamos experimentar. Quem sabe o seu paladar não mudou? Você tá com uma memória do passado que você acha. Tem gente que come as coisas, às vezes nem gosta. Ah, eu como porque eu lembro da minha avó, né? Eu conheço. Ah, eu nem gosto disso, mas eu lembro da minha infância, então eu como. Por uma conexão com um tempo que já passou. Acho bonito, interessante, melancólico, bonito, né? É uma coisa meio poético. Mas será que eu preciso ficar comendo aquilo para lembrar de um tempo que já passou? Ou para lembrar de uma pessoa? Ou tem gente que usa perfume de alguém para lembrar da pessoa, porque o olfato é muito memória, né? Os nossos sentidos, eles... Como é que tá esses sentidos? Como é que você tem se conectado com o seu corpo? Então, gente, Vênus em Virgem vai fazer a gente olhar, vai dar umas coisas, vai falar, nossa, eu nunca senti dor no meu dedinho do pé, agora meu dedinho do pé tá doendo. Cada dedo tem uma conexão com o planeta, com uma glândula, um chakra, e aí você vai começar a sentir um monte de coisas, meu Deus, isso tudo é movimento, tá tendo uma movimentação até do corpo, tá, das energias e tudo. Então, ai, nossa, com muita dor de cabeça, muita dor na nuca, vai olhar. Tem muitas coisas que vão ficar mais sutis no planeta, cada vez mais, e a gente precisa olhar para os nossos corpos, não apenas físicos, mas mental, emocional e energético. O corpo energético é o corpo dos chakras. A gente tem chakras, isso é falado há milênios e tem muita gente que, o que é isso? O que está falando? Isso precisa ser natural, como a gente falar que se vai chover ou se vai fazer sol, né? Isso precisa estar dentro. Então, essas mudanças de paradigma precisam ser incorporado dentro do conhecimento útil e comum, onde se você chegar em alguns lugares, você vai falar disso e as pessoas vão falar, o que você está falando? Né? E isso precisa ser internalizado, isso precisa começar a ser falado nas escolas, né? Então, esse sistema educacional, onde a gente não fala de meditação, onde a gente não fala de saúde mental, a gente não fala de saúde financeira, a gente não fala sobre saúde, saúde da sexualidade, quando fala, nossa, meu Deus, é um tabu até hoje. Meu Deus, como pode ser um tabu? E tanta violência acontecendo com crianças, e todo mundo assim, até hoje. Então, e quando é falado, as pessoas que falam muito sobre isso e que levam essa bandeira, muitas vezes são taxadas, muito sofrimento, é muito doloroso. Então, a gente precisa abrir a cabeça. Nossa, então tem muita mudança e muita limpeza para acontecer no planeta até ainda hoje. Principalmente com relação a essas guerras religiosas que a gente ainda vê e que não existe mais esse o meu Deus e o seu Deus. A gente precisa também sair disso. Olha quantas pessoas morrendo por causa disso ainda hoje.
não é? Então, vamos lá. Eu espero que todo mundo possa entender e trazer esse centramento, essa abertura, né? Da gente conseguir estar mais favorável e integrado para as mudanças que estão chegando no planeta. Porque tudo é transitório e esse eclipse vai mostrar muito isso. O quanto é tudo muito transitório e muito perene. E o quanto a nossa vida é rara e curta, né? E o quanto a gente precisa valorizar tudo isso. Dica aqui do tarozinho para os signos essa semana de eclipse. Quanto tempo já passou? Tá, ok. Então vamos lá, senão o vídeo fica muito comprido. Arianos, para você aí esse eclipse, uma dica do tarô. Rei de ouros, ó, poder, hein? Poder. Então, os arianos de sol e ascendente essa semana têm a capacidade de levar estabilidade, de levar ordem, organização, né? Essa Vênus em Virgem aí, porque ela tá muito forte no eclipse, né? Eclipse em Libra, né? Então você tem a capacidade de organizar, de selecionar, de direcionar, só que isso tem que ser de uma forma amorosa, né? Tem que ser de uma forma pacífica, senão se torna muito pesado, se torna muito incisivo, porque é o rei, né? E você também pode ser muito visto ou vista, né? Se for ser muito ouvido, ouvida. Então, o rei, geralmente, ele oferece, ele organiza e ele tem esse poder de ter essa capacidade das pessoas olharem para ele e ser, então, tipo, como uma pessoa que está numa posição, não é mais alta nem melhor, mas talvez de uma abertura de uma visão mais consciente, ok? Então, boa sorte aí aos arianos, que talvez sejam muito solicitados essa semana. Taurinos, As de Copas. O As de Copas vem falar assim que tem muita emoção, né? E tem muita coisa acontecendo. Como que os taurinos vão lidar com toda essa água, com todas essas potências que estão surgindo a partir do próprio coração ou das relações que vem e é jogado no seu colo para você também lidar, né, com todo esse furor aí de emoções. Mas, no geral, a As de Copas é uma carta positiva. É uma carta de amor, é uma carta entrega, de conciliação. Então, vamos ver pelo lado positivo. Mas quando a gente fala de muitas emoções, isso pode ser também meio conflitivo se a gente não tiver conexão com esse nosso coração mesmo. Se a gente não tiver facilidade de lidar com os sentimentos dos nossos e os dos outros. Se a gente não tiver essa capacidade generosa de acolhimento. E aí a gente pode se sentir sugado. Ai, nossa, não aguento mais essa pessoa, ai, essa coisa e tal. E se a gente não tá profundo nisso tudo, a gente quer ficar num lado mais raso, ou então a gente pode também querer manipular. Então, ou perceber esse potencial e a carência do outro e usar isso. Então, tomar muito cuidado, porque esse As de Copas é intenso. Ele tem um lado de sedução, ele tem um lado de percepção, então, e também de você acabar sendo subjugado em umas paixões aí também, tá? Então, cuidado com os excessos. Geminianos, a Rainha de Paus. A Rainha de Paus tem falar de generosidade, de intensidade de criatividade e de potencialidades. Então, ó que as cartas estão trazendo, estão entregando bastante coisa. Geralmente quando a gente tem muita coisa, a gente também tem muita responsabilidade sobre todas essas coisas. Então os geminianos aí de Sol e Ascendente precisam ter confiança em si, centramento, né? Tomar cuidado com pessoas que podem estar chegando apenas ou também o contraponto, você também querendo que as pessoas fiquem te adulando e você gostando desse jogo de subserviência pelo ego e vaidade. Então, não. Se você sente que algumas coisas não estão legais, o que a Rainha de Paus faz? O lado bom da Rainha de Paus é que ela também corta. Fala, quer saber? Estou sentindo que essa pessoa só tem esse interesse, só tem essa não é legal, não estou gostando da intenção dela, então eu me afasto. Então, pode sim ser uma grande limpeza de
relacionamento, né, eu não quero entregar isso, eu quero entregar outra coisa, eu não estou gostando desse caminho, então eu faço escolhas melhores. Então, para os geminianos aí, novas pessoas, né, de você defender o seu espaço, de você proteger a sua energia, porque você está centrado em você, então você está com muita intuição, que a Rainha de Paus fala disso, muita criatividade. Então, para você ter foco, geminiano, senão você entra em confusão, você entra em conflito, você também pode entrar em excessos, e aí você acaba, em vez de estar numa confiança em si e atraindo as coisas que você quer, você entra em insegurança, você entra em desunião, você entra, né? Porque aí você entra nos altos e baixos, então essa semana pode sim trazer altos e baixos e conflitos internos que você precisa, ó, olhar para não se bagunçar, tá bom? Cancerianos, 10 de paus. O 10 de paus fala para você soltar, né? Os cancerianos podem estar cansados, numa semana de muita coisa, de muito trabalho, de muita cobrança. Então, autocobrança, tomar muito cuidado com essa autocobrança. Então, solta, uma semana que você precisa perceber que está finalizando um ciclo para começar outro. Então, pode ser que tenha algumas coisas pendentes para ser finalizadas, até porque a gente está numa lua minguante, e é no sábado que a lua vai ficar nova, no sábado que vai rolar o eclipse. Então, pode ser uma semana intensa de coisas para resolver, porém, depois cessa, né? Então, depois solta. Então, é muito importante soltar, é importante você perceber que tem coisas que já deu, né? Que você não precisa ficar carregando. É bem essa carta mesmo, ela é uma carta meio conflitiva, né? Onde você precisa ter consciência de o que você está carregando. Será que você está carregando coisas além? Canceriano adora carregar coisas dos outros também, né? Então, perceber os excessos de preocupação, de responsabilidade, de tudo e entregar para cada um seu pedacinho de problema, né? Porque senão você não aguenta. Leoninos, a criança do ar, a criança de espadas aqui, então o valete. O valete fala que é preciso se despreocupar. Quando a gente está falando muito desse poder mental, para os leoninos é muito importante soltar, delegar, né? Não querer controlar tudo, não vai dar para controlar tudo. Quanto mais você quiser controlar tudo, mais você vai estrangular a sua criança de ar, a sua criança interior, ela não está querendo mais. A criança, ela não dá conta de muita coisa, né? Você não pode dar uma responsabilidade para uma criança que é uma responsabilidade muito grande, porque ela não vai dar conta mesmo. Então, quando você põe muita coisa na sua cabeça, quando você se compromete com muita coisa, você vai sentir que isso vai te cansar, vai te exaurir. Então é muito importante que você faça reflexões, que você fique mais interiorizado, uma semana mais de meditação, né? Porque você pode sentir sim que os seus pensamentos estão desorganizados, que você não está conseguindo, nossa, você pensa uma coisa, esquece, você vai da sala para a cozinha, não lembra mais o que você foi fazer na cozinha, aí você fala, meu, tô ficando doido. Não, é porque é muito, tá esvaziando, tá limpando, né? E aí é mais uma semana de reflexões, de pesquisa, de leitura, de leveza, né? Então tudo que é muito pesado pode ser demais. Desculpem. Virginianos, ó, eita, limpeza das emoções, limpeza dos corações, precisando aí de clareza mental, o coração tá muito pesado, de muitas coisas, então lá vem limpeza, né? Essa Vênus em Virgem com Lilith, ó, é só você soltando. Então pode ser sim que tenha somatizações, que pode ter dores, né, que você possa sentir que você precisa deitar, que você precisa de cuidados, que você tá assim. Então, os virginianos, eles podem sentir, ou através de alguma situação, a princípio tá tudo bem, de repente acontece uma situação específica que você se sente muito magoado, magoada, que você rompe com alguma coisa, né? Também pode ser uma semana bem dispersa, tá? Às vezes nada ruim também acontece, mas você tá bem dispersa, não consegue se conectar com nada, tá meio, sabe? Então, se conecta com você mesmo, né? Coloca energia, pode ser também uma semana que você tá sem energia, você tá exaurido, então se reconecta, cuida de você. Então, uma semana de cuidar da saúde, cuidado de tudo, porque você pode ficar numa confusão, ou numa dispersão, ou numa ausência, assim, simplesmente você não quer saber de nada nem de ninguém.
se respeite, né? Essa Vênus com Lilith pode fazer isso, um grande isolamento para uma grande reintegração, tá? Librianos, nossa, olha, esse eclipse Libra trazendo, muita limpeza também das emoções e um momento de você resgatar aquilo que realmente tem sentido para você. Então, os librianos vão passar por uma grande limpeza também, mas aqui bem emocional, onde você precisa ter domínio e clareza a partir de um mergulhão interno, né? Então pode ser muitas emoções, librianos, né? Pode ser que chore, pode ser que você perceba que algumas coisas não foram bom. Cuidado você não ir para um lado de arrependimento ou de ficar tentando resgatar algo que já não faz mais sentido para você. Tipo, de querer voltar com o passado, mas pode trazer uma certa tristeza, um certo desânimo, um certo desgaste, né, de alguma coisa, mas quanto mais você mergulhar para dentro de você, mais você vai ter clareza, aceitação e um impulso de intuitivo, né, para você seguir, para você resgatar aquilo que te resta, né? Então não perca toda a sua dignidade e se integre consigo mesmo para você ter força para você continuar. É isso, tem muita limpeza aí também para os librianos. Escorpianos. Aqui estamos, As de Paus. Para os escorpianos, uma semana intensa, pode ser também tomar cuidado com brigas, conflitos, né? Mas no sentido geral, As de Paus traz muita criatividade e uma grande força de recomeçar. Então pode ser sim o fim de um ciclo, de uma situação específica e uma força que esse eclipse pode te trazer para você recomeçar, um impulso, né? Uma ideia. Cuidado com as coisas que são repetitivas, escorpião. Você ficar sempre no mesmo ciclo, fica andando atrás do rabo e não consegue sair, porque o As de Paus ele te consome, aí você não consegue perceber que é um ciclo que está se fechando. Você simplesmente recomeça o mesmo ciclo. Então precisa às vezes ter uma parada, uma reconexão, uma reflexão, o que pode ser um pouco difícil, mas se você tiver um domínio das suas energias e conseguir sustentar essa energia, colocar essa energia de uma forma mais direcionada, o que não é fácil, não será fácil, mas você pode ter um impulso para algo novo. Sagitarianos, 7 de paus. 7 de paus é porque, sagitarianos, cuidado com as brigas pelas brigas, as coisas que você quer fazer num impulso, sem uma devida reflexão. Então você faz as coisas no automático, né? Você está no automático e fazendo, e aquilo também pode te gerar um cansaço, pode te gerar um excesso, onde você não examina direito a sua rotina, onde você está perdendo energia, com o que você está fazendo, está te caminhando para algum lugar ou você só está maquiando e resistindo a olhar para aquilo que você realmente precisa olhar. Cuidado com o excesso de trabalho também, que pode ser simplesmente uma fuga, né? Uma fuga do que precisa ser trabalhado. Então, aqui para os sagitarianos, vem muita coisa essa semana, né? Muita falação, muita coisa, mas às vezes também até o excesso de fala pode ser ruim. Então, às vezes fala alguma coisa, não devia ter falado isso. Então, às vezes é melhor, silenciar, né? Fazer uma conferência para você não se atrapalhar por aí, né? Também fala de uma grande ansiedade, então um trabalho de cura da mente, cura das emoções, do lado espiritual, para você conseguir ter mais decisão, poder de decisão e não ficar jogando a sua energia de qualquer jeito, para qualquer lado, ficar tirando para todos os lados, ok? Capricornianos. Nossa, As de Espadas. Para os capricornianos é preciso também ter bastante consciência de como usar a força, porque senão sai machucando e sai dando coice em todo mundo, né? Mas o As de Espadas fala muito dessa força de iniciar algo, então algo também pode estar começando, sendo iniciado aí nesse eclipse, que pode ser muito bom para você, mas você precisa colocar essa força de um modo mais consciente, principalmente a mente. Como é que você está usando o seu poder mental? Como é que você tem se colocado? O que você tem falado? O que você fala ajuda ou magoa, né? Como que você tem usado a sua força? Então, As Espadas fala muito sobre isso. Aquarianos.
Três de paus. Três de paus fala de muita consciência, de ajuda, onde você tem uma semana muito cheia de atividades, uma semana intensa, mas uma semana que você consegue realizar algo, né? Principalmente com a ajuda das pessoas, quer dizer que você tem uma força de movimentação aí das pessoas à sua volta. Se você tiver uma semana com bastante autoridade, onde você consegue exercer uma direção, levar as coisas para uma direção, e que se você tiver essa capacidade, será bem sucedida a princípio, né? Você precisa ter um pouco de discernimento, só para você também não querer abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez, senão você também pode acabar a semana bem exaurida. Mas no sentido geral, se você usar a sua força bem, você tem uma semana de realizações, né, de coisas bem-sucedidas que você pretende fazer. O que precisa tomar cuidado é com os excessos também. Fazer e fazer demais e fazer até o que não precisa fazer, ok? E por último, piscianos, rei de espadas. O rei de espadas fala de poder de decisão também, de planejamento e de força de colocar propriamente a serviço das pessoas. O rei de espadas não é aquela mente para si, é a mente para as pessoas. Ele é um rei, então ele precisa pensar na comunidade. Então é uma carta de extrema generosidade. Só que geralmente quando a pessoa não quer usar a mente para a serviço, né, a sua inteligência para conselhar, para organizar, para pensar no bem comum, ela começa. O rei ele pode ser extremamente autoritário e cruel às vezes, porque ele quer que o outro faça aquilo que ele quer para ele, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa tendência. E olha aí, estamos num eclipse, não é mesmo? Então é um movimento de Libra, o outro a compartilhar as relações. Boa semana para todo mundo, um ótimo eclipse e a gente se vê no próximo vídeo.